estamos aqui com a nossa videoconferência de número 10. Hoje a nossa videoconferência irá tratar sobre o assunto do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ruach HaKodesh. Quem é o Espírito Santo? Ele não é Deus, pois não existe Deus Espírito Santo. Isso é uma heresia elaborada na Idade Média. Vamos então ver o que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O homem em ligação com Deus e obedecer seus mandos, obedecer o que Deus pede, o que Ele quer para o nosso bem, ele irá ter uma amizade com o Senhor Deus. E assim, o Senhor Deus irá nos comunicar conosco através do seu Santo Espírito, do Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus. O Espírito, ele tem sentimento, ele é consciente, porque ele é uma força ativa. Atos, capítulo 5, versículos de 3 a 4. Antes do martírio de Yoshua, ele ser executado na estaca, o que acontece, meus queridos conferencistas? Só Yoshua andava na terra. Yoshua estava o quê? Sendo o grande profeta da era messiânica, no primeiro século da era comum. Ele havia nascido. Depois ele falou que ia mandar um consolador. Depois, quando ele ressuscitou da sua execução, ele foi para o terceiro céu, o céu do eterno, ele nos deu o Espírito Santo. Quando nós erramos, quando estamos desanimados, nós vemos o que? O Espírito Santo, ele nos adverte, ele nos consola, ele nos levanta. Nós vemos em João 14, 16 e 26. O homem de Deus deve ter íntima comunhão, amizade verdadeira com o Espírito do Senhor. João 14, 16 e 17. O grande rei Davi pediu para o Senhor não tirar o Espírito dele. Nós vemos que o rei Davi viu que o Espírito Santo é uma coisa muito importante. Sem ele, nossa vida é uma desgraça, uma total treva. O Eterno dará o Espírito a todos que forem obedientes, pois se um pai mau dá boas coisas ao seu filho, em ser um filho mau ganhar coisas boas do pai, o Senhor Eterno, Yahvé, não dará seu Espírito a nós? Pois isto muitas vezes, até os hereges, quando eles correm perigo, os ímpios, eles têm o Espírito de Deus que os livra do mal. E é assim que acontece. Também os anjos de Deus atuam com o Espírito Santo que os livra do mal. Mesmo que o homem vai longe, sempre ele irá ouvir a voz do Espírito. Mesmo que ele não conhece, o Espírito trabalhará com ele e falará com ele. E o Espírito também trabalha no nosso coração para nós não errarmos. Ele acusa o nosso pecado. E qual mais a missão do Espírito Santo? Ele tem uma grande missão de convencer o homem do pecado, tirá-lo das trevas, ensinar a justiça, mostrar o juízo vindouro. João 16, versículo de 8 a 11. Fará os seguidores do Senhor Yoshua aprenderem e terem a verdade no coração. João 16, 13. O Espírito do Eterno, por ter ficado na terra no lugar de Yoshua, ele revela a vontade e os planos do Senhor, de grande Yahvé. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Ele é o professor. Qualquer um pedindo sua guia, estudando a Bíblia tematicamente, livro por livro, versículo por versículo, tema por tema, em cadeia temática, de Gênesis a Revelações, ou seja, Apocalipse. Exemplo, eu quero estudar sobre a volta de Yoshua, sobre a vinda de Yoshua. Mas você pega Gênesis, já começando com Abel falando que um dia virá o Redentor, que pisaria a serpente é filha do calcanhar. Então nós vemos em Gênesis, começa o quê? Falar da vinda de Yoshua. E até Revelações falar da sua volta do retorno. Não, muitas vezes nem precisaremos de um professor humano, pois muitos professores são falsos profetas. Então, o Espírito de Deus nos guiará. Lucas 12, 12 e João 14, 16. O Espírito Santo, ele nos incomoda, nos cutuca, até nós achamos a casa de oração a igreja verdadeira. Como eu andei em muitos lugares,
até um dia o Senhor Deus me mostrar que a igreja verdadeira é a igreja de Deus. 7º dia. Mas nós devemos estar em dia, os membros devem estar em dia com o Senhor, sem pecados acariciados secretos. Aí a casa de oração irá crescer, será um museiro. Por que muitas igrejas por aí, muitas casas de orações fecham? Porque existem pecados encobertos na igreja, pecados acariciados, onde entristece o Espírito Santo. Atos 13, 2, 15 e 28. A obra do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, é tão bela que ele até dá os dons espirituais a cada um. Um trabalho muito bonito o Espírito Santo faz. Para ele dar o dom de fazer palestras, de pregar, um de profetizar, digo profetizar usando as escrituras, não profetizar como só os profetas das Babilônias aí. Ele dá o dom de cantar, o dom de fazer obras assistenciais de caridade, o dom de liderança, o dom de missionário. 1 Coríntios 12, 11. O homem por si só não irá conseguir vencer as forças do mal. A nossa carne já é pecaminosa. Muitos culpam Satã, Samael. Eu pequei, eu adulterei, eu roubei, eu matei. Por quê? Porque minha carne é fraca, eu bebi. Não é sempre as forças do mal, os anjos caídos, e Samael, Satã, né? Samael é Satã, que faz o homem pecar. O homem peca por descaração, pela vontade da carne dele. Mas o homem não vai conseguir vencer o seu lado carnal, as forças do mal, se não pôr a cara no pó, pedir para o Espírito Santo dar força, pedir para o Senhor, envia, Senhor, teu Espírito Santo para que ele possa trabalhar no meu coração, sua força ativa, e me livre das tendências pecaminosas, das forças do mal. Temos que orar para o Senhor enviar seu Espírito, seu refrigério com grande poder. O que acontece? Você pecou, você falou um palavrão, xingou, ficou nervoso, peça perdão e vá lutando, porque o Senhor Deus e Yahvé Adonai, ele vê quando você tem boa vontade de largar seus pecados, aí o Senhor vai te ajudar. É assim que Deus trabalha no coração do homem, para tirarmos nós do erro e levar para a verdade. O indivíduo que tem o Espírito Santo não ficará no banco da casa de oração esquentando o banco. Irá falar das maravilhas da salvação, da morte de Yahushua que nos trouxe a salvação. Atos 1:8. A maior necessidade do homem é com o coração puro pedir o Espírito do Eterno. Abacuque 3:2, Salmos 51, versículo 10 a 13. Como Davi pediu um coração convertido e obediente ao Eterno, devemos pedir. Paulo viu que o Espírito Santo, ele havia o que? Recebido, e os discípulos também, nós vemos em Atos 19:2. Mas o Espírito Santo, ele vem pela fé, se você não crê, você não vai ter ele. Gálatas 3:14, Marcos 11:24. Orar, pedir para receber o Espírito Santo, Marcos 11:24. Também devemos ser batizados em nome do Senhor Yahushua, não em nome de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque isso daí que está lá em Mateus, isso aí foi enxertado pela Igreja Católica apostatada. O batismo tem que ser em nome do Senhor Yahushua. Temos que se batizar para mostrar publicamente, não que o batismo nos salva, mas para mostrar publicamente que nós aceitamos Yahushua. Temos que se arrepender dos pecados, principalmente os acariciados, os pecados secretos. Aí iremos receber o Espírito do Eterno. Atos 3:19, 2:38, 5:32. Nós vemos que o quê? Que o batismo é em nome de Yahushua. Deus prometeu que nos últimos dias finais da terra daria o Espírito Santo a todos, correto? Tá? Nós vemos isto, por exemplo, em Joel 2:23, 28 e 19. Mas não é como a grande igreja sabatista prega, que vai ter um decreto dominical que é mentira. Depois nós vamos falar do decreto dominical. Essa refrigério do Espírito Santo, quando o Senhor Yahushua vir pelo buraco de Órion, nas nuvens do céu, ele irá ficar em Jerusalém. Irá passar 1000 anos na terra, o Messias, o Senhor Yahushua, com os salvos que serão levados, arrebatados nos ares, até voarem para Jerusalém. Aí sim, todos ficaram cheios de Espírito Santo, virá a chuva serôdia. A chuva serôdia vai ser no milênio na terra, em Jerusalém, para pregar o Evangelho às crianças, as pessoas que forem nascendo no milênio, dos sobreviventes do Armagedon da Terceira Guerra, que na Bíblia grega fala que tem mais de 43 versículos que fala que vai ter Terceira Guerra. Então,
No milênio que cairá a chuva serôdia em grande vigor para pregar o Evangelho, os filhos dos que nascerem dos remanescentes da Terceira Guerra Mundial. Aí depois do milênio que vai ter, depois do milênio a cidade santa descerá, tá? Aí vai ter o quê? A guerra final de Yahvé com Samael, com os anjos caídos e com os ímpios. Aí sim vai ter a guerra de fogo e enxofre. E nesse milênio vai ser uma bênção. Quando começar o Armagedon, e começar o milênio junto, né? Que é junto, começa o Armagedon, o milênio, e o Roshua vai ser uma bênção, vai ter curas, milagres, as verdadeiras curas, os verdadeiros milagres. As pessoas irão ressuscitar dos seus túmulos, serem transformados, os que estão vivos, vai ser uma beleza total. Então o que acontece? Vai se ter o verdadeiro dom de língua, vão sair de Jerusalém pregando a todas as nações, e há missionários para a China, para a Alemanha, todo mundo, falando o quê? As línguas das nações, sem saberem, igual os apóstolos fizeram na época do Pentecostes. Isso é uma beleza. Não vai precisar mais de médicos, vai ser as curas através do Espírito Santo. Isso é uma bênção. O Senhor conservará a unidade na igreja, não vai ter mais rinchas, rancores, todos vão ter os dons, não vai ter ninguém arrogante. O que acontece? O Senhor, o Roshua, que será o grande professor da escola bíblica sabatina nos sábados, a igreja vai crescer em fé e em número, como diz Efésios 4, 12 a 15. Mas quem vive em vida dupla, é um santo no bairro, um santo na igreja, quando está longe, está cheio de pecado, tem uma vida dupla, não irá ficar na casa de oração, não irá ficar firme com Deus, porque muitos vão para a faculdade, para a escola, vão para o seu serviço, não é nada daquilo que ele diz que é cristão, que diz que está com Deus, não tem nada de religioso. Porque o Espírito de Deus, a força ativa, o poder de Deus, ele sabe de tudo. Alguns erram e rejeitar o Espírito Santo é quando você sabe que tem que seguir o caminho do Senhor e rejeita. Isso que é o pecado contra o Espírito Santo. Nós vemos que no princípio, voltando um pouquinho sobre o Espírito Santo, Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só o Senhor criou os céus e a terra, pois o Senhor e o Roshua não existia. Ele era a palavra de Deus, a palavra oral. Como eu disse já, depois que ele foi se tornando Senhor Yehoshua, nasceu na barriga de Miriam pelo Espírito Santo. Então acontece, Yahvé, nosso Deus, criou os céus e a terra, e o Espírito de Yahvé pairava sobre as águas, movia, como diz Gênesis 1:2. Então esse poder era a força ativa de Deus que criou tudo, o nosso sistema de coisas. Faz-os conhecer a sabedoria. Entenda bem. Não está aqui, faz-os conhecer a sabedoria? Você não conhece uma pessoa? Então a sabedoria não é porque se conhece ela, faz-se a conhecer que é uma pessoa. Então também o Espírito Santo não é uma pessoa. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me faz conhecer a sabedoria. Está vendo? Quer dizer, faz conhecer a sabedoria. Não é por isso que ela é uma pessoa. Assim como o Espírito Santo não é uma pessoa. Salmo 51:6. Para se conhecer a sabedoria e a instrução para se entender as palavras da prudência. Então vemos que a sabedoria não é uma pessoa, mas aqui fala para se conhecer, Provérbios 1:2. Então vemos que a sabedoria, assim como o Espírito Santo, não é uma pessoa. Não é porque o Espírito de Deus ele suspira, geme e fala no teu coração tal como uma pessoa, assim como a sabedoria não é. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Nós muitas vezes nos desprezamos as pessoas, como estamos chateados, ou alguém nos despreza. Então, por exemplo aqui, os loucos desprezam a sabedoria. A sabedoria é uma pessoa? Não é. O Espírito Santo também não é. Não é. Provérbios 1:7. A sabedoria é uma pessoa que grita e clama. Provérbios 1:20. Então, a sabedoria é uma pessoa que grita e clama? Aqui fala, a sabedoria clama lá fora. Pelas ruas levanta a voz, Provérbios 1:20. Como é que a sabedoria clama, grita, se sabedoria é você ser inteligente? Então você vê, aqui é o que? É parábola, assim como o Espírito Santo, não é pessoa. Nós vemos alguns exemplos que vocês viram. Então o Espírito Santo não é uma pessoa porque geme, porque suspira, porque chora. Ele é a força ativa, a energia, o poder de Deus. Ele tem sentimentos e noções, não é uma pessoa. Ele não é Deus. Só Yahvé Adonai.
Como diz, eu disse outra vez, um dia só o Senhor será um. Acabará os deuses do mundo, os ídolos. Então só Yahvé Adonai é Deus. Nem o Senhor Yoshua, o Messias, é Deus. Esse foi o nosso tema número 10 da nossa palestra, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo.